Então, o que a gente tem que lembrar do movimento uniforme? Quando eu falo em movimento uniforme quer dizer o quê? Quer dizer que a velocidade é sempre a mesma. Quer dizer que a velocidade do móvel é constante, correto? Velocidade constante. Ótimo. E se a velocidade é constante, como que a gente vai calcular, então, essa velocidade? Qual seria a equação que a gente vai usar? Meninos, a equação que a gente usa é simplesmente velocidade é o ΔS sobre o tempo. No sistema internacional, o ΔS em metros, o tempo em segundos, o que vai nos dar a velocidade em metros por segundo. Mas, Magda, se eu usar aqui em quilômetros, aqui em hora, a velocidade vai ser dada em quê? Quilômetro por hora. E se eu quiser transformar de quilômetro por hora para metros por segundo e vice-versa, galera, de quilômetro por hora para metros por segundo, nós vamos dividir por 3,6. E ao contrário, a gente vai multiplicar por 3,6, beleza? Bom, o que eu tenho que lembrar do movimento uniforme? Se ele é uniforme, não existe aceleração. Então, a aceleração é nula e a velocidade é sempre constante. Mas se é uniforme, o móvel vai mudar de posição, concordam comigo? Se ele muda de posição, existe uma função que define a posição dele em relação ao tempo. Função é quando um termo está em função do outro. Nesse caso, a posição do móvel está em função do tempo. Com o passar do tempo, a posição dele muda. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês. Imaginem aqui que eu tenho um móvel que partiu da posição 10 metros com velocidade de 2 metros por segundo. E aí vamos imaginar o seguinte, ó. Imaginemos o seguinte. 1 segundo depois, então esse aqui é no tempo 0 segundos. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. 1 segundo depois, ele anda 2 metros a cada segundo. Ele estava no 10. 1 segundo depois, ele vai estar onde? No 12. Mais 1 segundo, ele vai estar onde? No 14 metros. Mais 1 segundo, ele vai estar onde? No 16 metros. Porque a velocidade dele é 2 metros a cada segundo. Então, a posição está mudando em função do tempo? Está. Mas, Magda, se você me pedir lá em 20 segundos qual a posição, se vocês forem fazer assim, vocês vão perder muito tempo, concordam comigo? Por isso, a gente consegue definir a função horária, porque é do tempo, não é isso? Em função do tempo, da posição. Então, a função horária, vou colocar aqui para vocês, função horária da posição, quer dizer o quê? Que a posição está em função de quem? Do tempo. E a função horária da posição é o sorvete. A posição aqui, galera, a posição está em função de quem? A posição está em função do tempo. Então, se a gente fosse montar essa função aqui, ó, vamos lá, vamos montar essa função do exemplo. S é igual. Quem é o S0? Qual foi a posição de partida dele? O 10. Então, o S0 é a posição inicial. Vou colocar aqui para vocês, ó. Posição inicial. E o V é a velocidade, que são valores constantes. Agora, quem muda? A posição em função do tempo. A inicial e a velocidade são constantes. Por isso, então, S é igual a 10, posição inicial, mais 2T. Essa aqui é a função horária da posição. É o sorvete. E é uma função de que grau? Uma função de primeiro grau. O espaço em função de quem? Do tempo. Então, se eu pegar aqui no tempo de 3 segundos, 3 vezes 2, 6 mais 10, 16. Ele está na posição 16. É para isso que serve a função. É uma
formulazinha que vai mostrar para nós a posição dele em determinado tempo. Para descobrir a posição, basta substituir o tempo. Aí eu pergunto a vocês, se é de primeiro grau, o gráfico então vai ser uma reta. O gráfico é uma reta. Então aqui eu tenho no eixo Y a posição, que depende de quem? A posição que depende do tempo. E qual foi a posição de partida? 10. Então ele partiu do 10 aqui. E aí se eu vou pensar no tempo de 1 segundo, aonde botar aqui segundos e aqui metros. Se eu for pensar no tempo de 1 segundo, a posição é quanto? 12. Eu vou marcar aqui 12. 14 e 16. 1 segundo, a posição é quanto? 12. Marquei um ponto. 2 segundos, a posição é quanto? 14. Marquei outro ponto. 3 segundos, a posição é quanto? 16. Marquei o terceiro ponto. Bom, eu precisava só de 2 pontos. Aqui, quando a gente interliga, então, nós temos que esse gráfico é uma reta. E é uma reta crescente. A posição está aumentando em função do tempo. Se é uma reta crescente, pessoal, reta crescente, isso quer dizer que a velocidade é positiva. E o que quer dizer uma velocidade positiva? Quer dizer que ele está andando no sentido a favor da trajetória. 10, 12, 14, 16, a trajetória aumenta para a direita e o corpo está se deslocando para a direita. Se ele tivesse vindo no sentido contrário, a posição dele estaria diminuindo e a velocidade seria negativa. Portanto, quando eu tenho uma reta crescente, onde a velocidade é positiva, vai indicar para nós que a posição está aumentando. E toda vez que a posição aumentar, nós temos um movimento que a gente chama de progressivo, certo? Um movimento progressivo. Agora, se eu tiver se deslocando aqui, ó, do 20, tempo 0, estava na posição 20 e após 3 segundos ele está na posição 5. O que está acontecendo com o espaço aqui? Está diminuindo, a posição está diminuindo. Gente, se a posição está diminuindo, quer dizer o quê? Que a velocidade é a variação do espaço sobre o tempo. Então, a velocidade é a posição final, que é 5, menos a inicial, que é 20. É sempre a final menos a inicial. Dividido por quanto? Por 3. Então, aqui vai dar menos 15 por 3, dá menos 5 metros por segundo. Olha, professora, a velocidade deu negativa. É óbvio que a velocidade deu negativa. Por que é óbvio? Porque o espaço está diminuindo. E toda vez que eu tiver isso, o nosso movimento é um movimento retrógrado. Quer dizer que o espaço está diminuindo. Magda, como é que eu colocaria isso aqui no gráfico? Olha lá, para eu colocar no gráfico, espaço pelo tempo. Me ajudem aí, vamos lá. Espaço pelo tempo. Qual a posição de partida? 20. Então, ele saiu aqui do 20. Certo? 20 metros. E aí, no tempo de 1 segundo, aonde ele está no tempo de 1 segundo, pessoal? Se ele diminui 5 metros a cada segundo, ele vai para 15. Depois ele vai para quanto? 10. Depois ele vai para quanto? 5, é isso? Então, ó, a posição dele no tempo de 1 segundo é 15. No tempo de 2 segundos é 10. E assim por diante. Então, aqui nós teremos uma reta decrescente. Reta decrescente diz para nós que... Diz para nós o quê? Que a posição está diminuindo e o movimento é retrógrado. Velocidade negativa. Magda, como é que eu vou montar a função aí, a função da posição aí? S é igual a S0 mais VT. É o sorvete. O sorvete, eu conheço S0? Sim, a posição de partida é quanto? 20. Quem é a velocidade dele? Menos 5 vezes o t. Para que isso aqui vai me servir? Simples. No tempo de 1 segundo, 5 vezes 1, 5. 20 menos 5, 15. Tá aqui, ó.
5 vezes 2, 10. 20 menos 10, 10. Então, no tempo de 2 segundos, ele vai estar na posição 10. No tempo de 3 segundos, 3 vezes 5, 15. 20 menos 15, 5. E no tempo 3, ele vai estar na posição de 5. E no tempo 4, ele vai estar na posição de 0. E assim por diante. Então, essa aqui é a função horária da posição do móvel. De um móvel que executa um movimento uniforme, onde a velocidade é constante. A questão número 3, que eu separei para a gente relembrar, diz o seguinte: uma formiga cortadeira, movendo-se a 8 centímetros por segundo, deixa a entrada do formigueiro em direção a uma folha que está a 8 metros distante do ponto que se encontrava. Para cortar essa folha, a formiga necessita de 40 segundos. Ao retornar à entrada do formigueiro pelo mesmo caminho, a formiga desenvolve a velocidade de 4 centímetros por segundo, por causa do peso da folha e de uma brisa constante contra o movimento. O tempo total gasto pela formiga ao realizar a sequência de ações descritas foi... Então, ó, galera, ele quer que a gente calcule o tempo que ela gasta para chegar até a folha, considere o tempo que ela gasta para cortar a folha e o tempo de volta, certo? Vamos calcular então? Então vamos lá. Na ida nós temos a velocidade dela de 8 centímetros por segundo. A distância que ela vai percorrer é de 8 metros. 8 metros ou 800 centímetros, correto? E eu quero saber quanto tempo a gente vai gastar. Gente, se ele está considerando um movimento uniforme, velocidade, então, é a distância sobre o tempo. A velocidade é de 8, tá aqui em centímetros, e aqui tá em quê? Centímetros. O tempo aqui está em segundos, e nós vamos encontrar aqui o tempo em segundos. Então, a velocidade é 8. A distância é 800 centímetros, dividido pelo tempo. E o tempo tá dividindo, vai passar multiplicando, vai ficar 8t é igual a 800. O t, então, vai ser, o 8 tá multiplicando e vai passar dividindo, deu o quê? 100 segundos. Esse foi o tempo de ida. Ela fica 40 segundos lá. E o tempo de volta é de quanto? Bom, a velocidade dela de volta é 4 centímetros por segundo. A distância que ela percorre é 800 centímetros, porque a ida e a volta ela vai no mesmo caminho. E o tempo é o que a gente quer descobrir. Então, velocidade é a distância sobre o tempo. A velocidade é de 4, aqui está em centímetros e aqui em centímetros. Unidade ok. Encontraremos o tempo em segundos. Perfeito. Então, vai ficar ΔS 800 e o tempo é o que a gente quer descobrir. O tempo está dividindo, vai passar multiplicando. E o 4 agora está multiplicando, vai passar dividindo. E ficou, então, 200 segundos. Então, ela gasta 100 segundos para ir. Ela gasta 40 segundos para cortar a folha. Então, vamos botar aqui tempo total. 100 segundos para ir. Mais 40 segundos para cortar a folha. Mais 200 segundos para voltar. Então, ela gasta aí 340 segundos. Letra C, de retícula de fácil. Muito fácil. A última questão que eu preparei pra gente foi a número 4, que diz o seguinte: dois veículos A e B se deslocam sobre uma estrada retilínea cujo marco inicial é uma placa com a inscrição quilômetro zero. As funções que descrevem a posição de A e B na estrada em função do tempo são respectivamente. Então, ó, a função do A é 3t e a função do B é 3t mais 4, função da posição. A gente acabou de ver isso. Considere que as posições são medidas em quilômetros e que o tempo é medido em horas. T igual a 0 horas é o instante inicial do movimento. Assinale o que for correto. 1. O veículo A parte do marco inicial da estrada. Vamos lá.
Então vamos lá, ó. A posição do A é 3t, a função da posição do B é 3t mais 4. Vocês concordam comigo que são funções de primeiro grau, Então elas vieram de onde? Vieram do sorvete. S é igual a S0 mais VT. Reparem aqui que o A ou S0 não aparece aqui, porque a posição inicial dele é 0. E a velocidade, que é quem acompanha o tempo, é de 3 km por hora. Certo? Fazendo então esse comparativo, quem acompanha o T é a velocidade. Quem está sozinho é o espaço, então é 0. Agora vamos ver aqui o espaço inicial, né, gente? Aqui o sorvete aqui, ó. Quem tá sozinho é o S0, tá aqui. Então o S0 vale quanto? Vale 4 quilômetros. E quem acompanha o tempo é a velocidade. Então, a velocidade é de 3 quilômetros por hora. Certo? Então, a primeira afirmativa diz o seguinte: o veículo A parte do marco inicial da estrada, o marco inicial é o 0. Tá certo isso? Verdadeira, a posição inicial dele é o 0. A posição inicial do B é 4 quilômetros. 2. Em um mesmo intervalo de tempo, o veículo B percorre 4 quilômetros a mais que o A. No mesmo intervalo de tempo, eles percorrem a mesma distância. Por quê? Porque eles têm a mesma velocidade. Os dois estão com velocidade de 3 quilômetros por hora. Então, a 2 é mentirosa, falsa, mentirosa. E a 4? Não é 3, é 4. A 4 diz o seguinte: um dos veículos nunca ultrapassa o outro. Prestem bem atenção. Aqui eu tenho a estrada, não é? Aqui é o 0 da estrada. E aqui é o 4 quilômetros. No início, aqui o 0 e o 4. No início, o A está no 0, com velocidade positiva. Então, está a favor da trajetória, está aumentando a posição, de 3 quilômetros por hora. Aqui o B parte de onde? Do 4 quilômetros, com velocidade também 3 quilômetros por hora. Eu pergunto a vocês, se os dois têm a mesma velocidade, tem como A alcançar o B? Não tem como. Então, ele fala que o veículo, um nunca ultrapassa o outro. E a 4, então, é verdadeira. A 5 diz o quê? A 5 não, a 8. As velocidades dos dois veículos são constantes. Sim, os dois permanecem com a mesma velocidade. Por quê? Como que eu sei disso? Se a função do espaço é de primeiro grau, isso quer dizer que o movimento é um movimento uniforme. É sorvete. Se é sorvete, o movimento é uniforme e a velocidade é constante. Portanto, a 8 é verdadeira. E a 16 diz o seguinte: os gráficos das posições em função do tempo do A e do B são duas retas. Sim, até aí tá verdade. E as retas são paralelas. Gente, as retas são paralelas. Por que elas são paralelas? Ó, aqui eu tenho espaço e aqui eu tenho tempo. Vamos acompanhar comigo aqui. O A saiu de qual posição? O A saiu da posição 0. E a cada 1 segundo, eu vou colocar aqui 2, 3, 4. A cada 1 hora, desculpa, que eu vou colocar em quilômetros por hora. 1 hora ele percorre 3 quilômetros. Então, aqui, ó, 3, 6, 9, 12. 3, 6, 9, 12, a posição. Então, ele está no início aqui na posição 0. Passou 1 hora, ele anda a 3 quilômetros por hora. Passou 1 hora, a posição dele vai para quanto? 3. Passou mais 1 hora, a posição dele vai para quanto? 6. Mais 1 hora vai para 9. Mais 1 hora vai para 12, assim vai embora. Esse aqui é do móvel A. Agora, qual é a função do móvel B? Vamos lá, me ajuda. Ele partiu de onde? Do 4. O 4 está mais ou menos aqui, do 4. E aí eu tenho aqui, 1 hora depois ele está onde? 1 hora depois ele está no 7.
Uma hora depois ele tá onde? No 10. Uma hora depois ele tá onde? No 13, não é isso? Ele anda de 3 em 3 quilômetros a cada hora. Então, as retas são paralelas? Sim, são paralelas. Sabe por que elas são paralelas? Porque os dois móveis possuem a mesma velocidade. Os dois possuem a mesma velocidade. Por isso, sempre que dois móveis possuírem a mesma velocidade, as retas serão o quê? Paralelas. Se eu tenho uma reta muito inclinada assim, quer dizer que ele percorre um espaço grande em um curto tempo. Se eu tenho ela mais na horizontal, quer dizer que ele percorre um espaço pequeno em um tempo longo. Agora, se as duas são paralelas, quer dizer que os móveis percorrem a mesma distância no mesmo tempo. Beleza? Qualquer dúvida, estou aqui, é só me mandar. Um beijo enorme e aproveitem!